Olá, me chamo Tainá e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Bom, eu cresci numa família cristã, meus pais são católicos, então eu sempre frequentei a igreja católica. Só que a partir dos meus 17 anos, assim, 15, 17 anos, eu parei de frequentar, não estava me encaixando e simplesmente parei. Disse não à vida com Cristo e segui minha vida solo. Até que um belo dia, Deus colocou na minha vida uma pessoa que começou a falar de Deus de uma forma diferente. E eu não entendia, porque ele falava com uma familiaridade, assim, com uma intimidade que eu achava que não tinha como alcançar essa intimidade, assim. E então, ele me convidou a ir num culto da IPI. E eu no começo neguei bastante, não aceitava muito. E só que dentro de mim falava: "Tainá, vai, você precisa ir". Até que um dia eu falei: "Bom, hoje eu vou". E aí eu fui e, nossa, eu logo assim que eu entrei, eu senti um abraço, como se eu estivesse sendo acolhida pelo Espírito Santo, assim, eu senti uma coisa gostosa, foi uma sensação muito boa. E com o passar do tempo, eu frequentando os cultos da IPI, eu comecei a entender um pouco e comecei a gostar. Até que, bom, eu pedia pra ir no culto, né, eu falava assim: "Vamos, né, no culto de manhã", às vezes ele falava assim: "Ai, tô cansado, não vou", né. E acho que um ano já eu frequentando os cultos da IPI, teve um dia que foi um culto, assim, pra mim muito especial. Eh, Logo que eu cheguei, eu já estava começando a os cânticos. E aí, na hora que eu entrei, tava a mulher, uma morena, e ela estava falando, mas ela estava falando, assim, de uma maneira que era pra mim aquilo, assim, ela falando do amor que Deus tinha, e aquilo foi me falando: "Nossa, caramba, ela tá falando pra mim isso aí é pra mim". E aquelas canções, ela cantava, assim, de um jeito, e aquilo foi me tomando, e foi uma sensação inexplicável, aquele fogo, aquele era tantas sensações, eu 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 sentia, muita alegria, muito amor, muita paz, mas aquilo começou a transbordar dentro de mim, e foi algo inexplicável, foi algo inexplicável. Aquele momento eu só comecei a chorar, só comecei a chorar. E logo começou o pastor falar, e ele estava falando do amor de Deus, e aquele momento eu consegui sentir realmente o amor de Deus por mim, eu consegui ver o quão grande é esse amor. E aquele culto, eu assim, eu não lembro, das palavras em si, eu não lembro, eu só lembro que aquilo foi uma sensação muito boa, muitas emoções, e eu só sabia chorar. E e o Conrado, que era meu namorado, hoje meu esposo, né, foi quem me apresentou a IPI, me levou para conhecer.
ele perguntava: "Mô, o que que tá acontecendo?" E eu não sabia explicar, e eu só chorava, chorava, chorava. E assim, aquilo foi maravilhoso, aquilo foi lavando minha alma. Aquele dia eu senti a presença do Espírito Santo, aquele dia eu senti o amor de Deus. E eu falei: é isso que eu quero pra minha vida, é isso". E dali então foi, nossa, minha vida se transformou. Eu ganhei a Bíblia da Mulher, eu ganhei a Bíblia da Mulher da tia do Conrado, a tia Creuza, e ela falou assim ainda, ela falou assim: "Olha, todo mundo que eu dou a Bíblia se converte, viu". Aí eu falei assim: "Ah, mas", pensei comigo, né: "Bom, já aceitei a Jesus e tal". Mas eu comecei a ler e eu comecei a, assim, falava: "Caramba, como eu não sabia disso", tipo, eu não tinha conhecimento do amor de Deus, eu não tinha conhecimento das maravilhas, eu não tinha esse conhecimento, assim, sabe, essa intimidade. E aí eu aprendi a orar, eu aprendi a conversar com Deus, aprendi a ter essa intimidade, construir essa intimidade. E a minha vida, assim, nossa, transformou totalmente. Hoje eu falo de Deus para as pessoas abertamente, os lugares que eu vou, eu levo a palavra. Quando o Espírito Santo toca em mim e fala: "Tainá, não, você tem que falar com aquela pessoa". Às vezes eu fico: "Ai, meu Deus, será mesmo que eu tenho que falar?". Mas eu vou, falo, eu oro, eu dou testemunho sempre. E era coisas assim que eu não tinha conhecimento. Eu achava que Deus era punitivo. Eu achava que assim, eu tinha uma visão que se quando, por exemplo, eu ficasse doente, era porque eu tinha feito algo de errado e Deus estava me punindo. E aí eu vi que não, que Deus é amor. Ele nunca queria, permitir uma doença para me punir, sabe. E aí eu comecei a ver a eu comecei a ver as obras de Deus, assim, nas coisas, eu comecei a ver a obra do Espírito Santo, eu comecei a apreciar tudo aquilo, sabe, a minha vida transformou. Eu hoje, às vezes, eu tô lavando louça e me pego orando, e assim, é coisa tão espontânea que eu, caramba, é totalmente diferente. Hoje eu sento e oro com o meu esposo, né, ele que me apresentou a IP, foi ele que, né, através dele, Deus usou para que eu conseguisse chegar até ele, e hoje eu sou eternamente grata a Deus por todas as coisas que ele tem feito em minha vida e ter me levado no colo a todo momento. Recentemente, o meu esposo sofreu um acidente de moto e na hora que eu cheguei, assim, para ver, no acidente, eu não pensei em outra coisa, eu falei: "Senhor, o Senhor sabe que meu esposo é teu, mas de verdade, eu não quero ficar viúva agora não". E a primeira coisa que me veio à mente foi: manda mensagem pro pastor, põe no mural de oração. Eu abri o aplicativo, coloquei no mural de oração, pedindo oração, e a todo momento a Santa Casa eu ficava orando e clamando a misericórdia de Deus. E aí veio a médica e falou assim: "Tainá, o Conrado teve muita sorte, ele não quebrou nenhum osso". Aí eu falei pra ela, eu falei assim: "Doutora, você me desculpa, mas não foi sorte, foi Deus que carregou ele no colo". Aí ela meio incrédula, né, não falou nada, mas eu vi ali como quando Deus fala: "Não, esse é o meu filho, eu vou guardar ele", ele guarda. E no outro dia eu cheguei na escola onde eu trabalho, dei o testemunho para as outras professoras e não tem o que dizer. A partir do momento que eu conheci esse amor de Deus, eu aceitei, eu falei: "É isso que eu quero para minha vida". O Espírito Santo está fazendo maravilhas em mim.
E depois de 3 anos frequentando a IPI, e aí eu falei assim: "Bom, agora é hora de eu fazer a nova vida, né, tomar vergonha na cara e fazer a nova vida". E aí esse ano então, eu me inscrevi no curso para Nova Vida e vou oficialmente ser membro dessa igreja que, através dela, eu pude conhecer a imensidão do amor de Deus por mim, que eu não acreditava. E eu pude ver e pude sentir, e foi maravilhoso. Eu sou eternamente grata a todas as maravilhas que Deus está fazendo para mim, por mim, e só tenho a louvar e agradecer a todos. Muito obrigada.